Bom dia a todos e todas. Hoje é dia 22 de junho de 2021. Nós estamos no nosso encontro síncrono do curso de extensão Pensamento Computacional em Processos Criativos de Elaboração de Projetos e Metodologias Ativas. Tem sido, como eu falei, né, muito gratificante estar aqui com vocês, esse horáriozinho de terça-feira, essas 2 horas de partilha, sempre nossos encontros têm sido muito assim instigantes, motivadores, e isso tem para mim especialmente, né, uma experiência nova. E eu hoje eu vou fazer minha fala primeiramente, né, de informação a vocês, de orientação, e depois a gente faz uma conversa, uma rodada, né, de partilha com cada um de vocês, escutar mais vocês, para a gente escutar as indagações, que aí depois eu venho com as orientações, enfim, as contribuições que a gente traz como grupo, né? Então, essa semana nós fizemos um trabalho de produção de conteúdos para vocês, né, a partir das demandas da semana passada. E eu sistematizei, junto com o professor Luciano, esses podcasts que fazem que a ideia é construir a síntese da proposta, né? Então, tem um primeiro episódio que a gente está chamando, a gente abriu um canal, o canal FDC, canal Formação Docente em Computação, que é um canal de podcast cujo link está disponível na rede, no site da rede FDC. Então, aqui, se rolar a tela da página inicial, a gente tem os links de acesso. Foi aqui, Luciano? Quem só... Aí rola mais. Como aqui. Saber sobre. Como saber sobre. Isso. Fica. É um link, ele vai abrir automaticamente, e aí, se vocês quiserem, pode baixar, pode colocar para seguir, toda vez que a gente publicar, vocês são avisados com esse RSS. E aqui depois eu vou colocar a logomarca, que eu estou fazendo ainda, e aqui tem os 2 episódios. O episódio 1 e o episódio 2. É só clicar e ouvir. Ok. Tá ótimo. Quero ouvir o podcast. Adoro ouvir o podcast. Eu gosto aqui depois de também poder, com o tempo, né, fazer algumas entrevistas. Hoje, a ideia que eu dei para a professora Fátima foi para que vocês ouvissem esse podcast e, durante a semana, vocês gravassem no WhatsApp perguntas de, no máximo, 2 minutos, ou comentários de até 3 minutos, para que a gente coloque vocês no podcast, no próximo, para a gente fazer uma brincadeira da gente começar a se identificar, a construção ser colaborativa, porque nós, até agora, trabalhávamos, todos nós somos formados com trabalhos em equipe, e agora temos essa possibilidade de trabalhar ferramentas colaborativamente. Então, de vez em quando, eu posso fazer uma pergunta lá no grupo, ou essa pergunta ser gravada e vocês responderem, para eu e a professora Fátima podermos responder essas perguntas no podcast, incluir a pergunta de vocês, o áudio. Aí vai ficar mais legal ainda, porque depois, lá no final, a gente pode fazer esse podcast também em inglês. Esse assunto é muito interessante. E publicar no Spotify, aí está no mundo. E todos podem colocar isso no seu currículo como REA, Recurso Educacional Aberto. Muito legal, gostei. Vamos mandar já algumas questões que eu estava estudando de ontem para hoje, já surgiram umas dúvidas, eu vou colocar lá depois, gravar. Muito agradece, né, professora? Exato.
Então, o nosso trabalho foi dentro dessa lógica de sistematizar o conteúdo que apoia o planejamento pedagógico de vocês. Então, vocês já têm aí o guia dentro da plataforma Moodle, a gente publicou o guia de letramento digital, de planejamento, né, de letramento digital, segundo os itinerários formativos. Quem não for trabalhar com essa temática, né, porque, enfim, não está nos itinerários ou tem outros interesses, não tem problema. É porque, como o curso foi formatado especialmente para professores da rede, essa é a orientação principal, seria o letramento digital e itinerários formativos. Mas eu também disponibilizei um planejamento de atividades para introdução do pensamento computacional, que é esse outro documento que está no módulo 2 de Cultura Digital, Mundo Digital e Pensamento Computacional, que é o desenvolvimento de uma proposta de ensino de algoritmos e pensamento computacional. Então, é mais específico para a dimensão do pensamento computacional, porque a computação na educação básica tem esses 3 pilares, 3 eixos, digamos assim: cultura digital, mundo digital e pensamento computacional. Então, eu trouxe uma orientação para a cultura digital, através de uma proposta de letramento digital, e uma proposta de pensamento computacional, que é esse pensamento computacional, e a BNCC, que é esse plano, esse roteiro, né, de plano de atividade. E a ideia, então, é que alguns de vocês já avançaram e já têm um entendimento sobre o seu próprio projeto, a partir da sua área de atuação. Então, eu tenho aqui a Daniele, que já se manifestou, que vai trabalhar com a educação infantil, o Emílio, Elisete, que estão direcionando para o ensino fundamental. Então, tem esse questionário aqui, na verdade, uma definição de temas, né, de áreas temáticas para o projeto, para o planejamento. É importante eu saber, porque aí, qual é a ideia? É que a gente dê um suporte para vocês mais específico, mais direcionado. Aí vem a pergunta da Luísa, que perguntou sobre materiais didáticos. Livro, professora, né? só posso fazer uma pergunta que eu fiquei em dúvida antes sobre algo que você falou? Pode aqui falar. eu estou com o Moodle aberto. Aí Isso. tem o fórum, primeiro, planejamento, avaliação e aprendizagem, que são o guia, que foi aquele que você apresentou na última aula, né? E a gente discutiu. E aí depois tem esse outro documento, que foi que eu estava estudando por ele, Computação na Educação Básica e Pensamento Computacional. É esse documento que você está falando agora, ou tem mais algum documento que eu não estou visualizando aqui? Não, é esse mesmo. Esse mesmo, tá ótimo. Não, então era isso. Mesmo. Estava em dúvida se tinha mais um. Você vê que são parecidos, mas eles têm uma finalidade distinta, né? Uma para uma abordagem mais interdisciplinar, né, de cultura, né, digital, que é o letramento, né? E o plano para o desenvolvimento do pensamento computacional, o raciocínio algoritmo e resolução de um problema, dentro de um contexto temático também de aplicação, só que é direcionado para a formação do pensamento computacional, né? Então, Luísa, quando você lá pergunta quais os materiais, que livros, textos. Então, aqui na biblioteca, eu vou compartilhar novamente com vocês
aqui na plataforma do Moodle, no espaço aqui, no diretório de computação na educação básica, nós temos as normativas da BNCC. Eu coloquei esse livro aqui, Competências Digitais na Formação Inicial de Professores, Luísa, tá? Esse material, ele é interessante. É uma publicação. Eu não tinha visto essa parte da biblioteca digital ainda, professora, desculpa. Nossa, tem muita coisa aqui, eu não tinha visto nada disso. Então é isso. Então temos que deixar isso mais claro, né? Eu acho que eu lá na introdução coloquei, mas enfim. Então, aqui na biblioteca vão ter, então, os materiais que a gente está... Não digo... Não se esgota aqui, sabe? Porque tem muito material. E se eu for trazer tudo para cá, né? Depende da área de interesse de vocês, né? Mas o documento que a gente está adotando como fundamento de base não é o documento da SBC, essas diretrizes de ensino de computação da educação básica, essa computação desplugada, ensinando computação sem uso do computador, tudo isso que está aqui já é um bom ponto de partida, né? Agora, esse livro, especificamente, Competências Digitais na Formação Inicial de Professores, eu achei interessante, porque é um livro que direciona mais para essa finalidade que nós estamos aqui trabalhando, que é a formação de professor. Então, lá vocês vão ter um material bacana também. O livro Computação e Eu é um livro já mais para o 6º ano, já é um livro de ensino mesmo, atividades, já é mais direcionado para o aluno. Um é direcionado para o professor, outro é direcionado para o aluno, e tem esses documentos normativos, né, dos projetos pedagógicos, do currículo em movimento da Secretaria de Educação e a BNCC. Aí os materiais que estão aqui são materiais que eu utilizo, né, com os meus alunos, que foram produzidos por nós mesmos, né, o mapa conceitual de avaliação, um artigo de mapa conceitual, que é a teoria subjacente ao mapa conceitual. Eu acho interessante essa ferramenta de mapa conceitual, essa abordagem que a gente adota de uso de mapas conceituais para planejamento e avaliação. E aqui no módulo de conteúdo, avaliação educacional também, eu estou colocando aqui nesse diretório alguns materiais, não que vocês tenham que se apropriar de tudo, mas depende do eixo e interesse de vocês. Tá ótimo, professora, que eu realmente não tinha visto, por isso que eu estava pedindo, mas excelente, materiais muito completos, acho que vai resolver aí minhas necessidades. Muito completo, eu fico assim, né? A gente espera que dê conta de vocês, né? Que ajudem vocês. Pode ter tempo. Vamos fazer uma rodada de apresentação, porque temos pessoas que estão chegando hoje, e aí a gente faz um realinhamento aqui do nosso grupo. O que vocês acham? Pode sim. Pode sim. Pode sim. Vamos lá, Ana Rosa. A Ana está acostumada a começar, né? Porque eu sempre. Eu se decoro. Eu estava até vendo aqui. Bom, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou Ana Rosa, eu sou professora da rede pública, eu sou da Secretaria de Educação, trabalho no Centro de Línguas, no ensino especial. Eu tenho alunos de inglês, de francês, de espanhol, então eu tenho uma possibilidade de fazer assim uma transversalidade incrível, desde áreas assim mais práticas e artes até computação, matemática, ciências, astronomia, misticismo. Então eu vislumbro, eu vislumbro assim esse curso na prática, muita coisa, né?
Eu até estava vendo aqui, porque eu estou com um caso com um aluno autista, então eu queria até saber, professora, se é viável nesse caso. Eu estou ajudando ele a vislumbrar futuro, né? A levantar a cabeça, parar de se achar assim, um inútil e que não se encaixa em nada, e olhar onde que ele pode se encaixar. Então, eu imaginei isso aqui no projeto, sabe? Esse acompanhamento dessa transição do final do ensino médio, com autismo, em plena pandemia, em conflito familiar, né? Bastante desmotivado, e do atendimento que eu tive com ele ontem, e agora, né, esse comecinho dessa aula hoje, eu já vislumbrei isso até como o próprio projeto em si, né? Essa transição dele, porque ele tem muito talento. E o pai dele não enxerga e está matando isso nele. E ontem, pela primeira vez, eu consegui assim, um pouquinho de resultado nessa parte da família, no resgate da motivação dele, né? De voltar a ver que não, ele vai ganhar dinheiro, ele vai ter uma profissão. É uma questão de fazer um planejamento. E ele ama computação, e o que ele falou que ele mais quer fazer, que ninguém entende ele assim, é justamente programação. Ele quer desenvolver programas, né? E, inclusive, eu propus aplicativos e ele topou. Então, assim, eu sou muito ensaiadora, né? Então, é o que eu vou querer. Acabei de marcar aqui. Eu estava ali na plataforma. Eu estou até emocionada aqui, estou chorando. Quando você estava olhando, eu estava olhando, acompanhando ali a biblioteca. Eu sou apaixonada por leitura em todos os meios, assim. Eu gosto de livro, eu tenho um monte de livro baixado no celular, também no computador. Eu gosto de testar coisas diferentes, né? E eu me encaixo muito mais com aluno, muitas vezes, do que com profissionais, com a mesma experiência que eu, porque o pessoal ele chega numa zona de conforto e não quer mais sair dela. E eu só vivo fora da zona de conforto. Eu só vivo em roubada, já desisti de não me meter em roubada, porque, na verdade, eu gosto, né? O meu nome é roubada. Então, o menino veio com isso, meus colegas fogem e eu fico encantada. Não me interessa qual a idade que eu tenho, qual a idade que ele tem. A gente está construindo coisas que vão, né, daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos. Né? As voltas Ana Rosa, é isso. Só para fazer o registro aqui, você é da Secretaria do Distrito Federal, né? Do Distrito Federal. Isso. Então, é porque aqui esse curso foi formatado para essa relação, né, com a rede de ensino. Só que a gente tem aqui os convidados externos que chegaram, né? Então, tem aqui o professor Anderson, né, que chegou a convite da professora Priscila, né, da Priscila. Então, a gente tem aqui uma agenda. É claro, né? Como a gente gosta de desafios, quanto mais complexo, melhor. Eu já vi que eu vou ter que estudar muito, mas assim, eu amei, na verdade. Eu adorei isso. Na verdade, eu estou aqui para dizer que as coisas não são tão complicadas como as pessoas dizem, né? Que na computação é. Então, eu estou aqui para dizer para vocês, gente, o mundo é mais simples do que a gente, em geral, né, faz, né, com o mundo e com a natureza, né, na verdade, né? Se a gente não atrapalhar, ela vai melhor, né? A gente está vivendo uma temática que é aquela que é na marra, né? É obrigatória. Não é que a pessoa escolhe ali numa prova de acesso, né? Ou um curso técnico, um vestibular, alguma coisa. Não, a gente está naquela que a família tem que ter, tem que oferecer, tem que garantir, né? Então a gente está com essas sementes. A gente pode matar elas, ou a gente pode regar e fazer elas florescerem, transformarem em árvore. Então, assim, eu faço essa comparação com a área do meio ambiente, que eu também amo, né? Então, eu enxergo meus alunos assim, eles têm talentos e potencial que às vezes outros professores ou a família não enxergam. E tem alunos que a família enxerga e os resultados, né? E ele mesmo... e ele mesmo não enxerga, né? Então, eu acho que o grande papel do professor, a missão, né, da formação do professor é exatamente fazer com que o professor ele tem essa consciência, né? A consciência de que ele pode, de fato, transformar a vida das pessoas, fazendo com que elas tenham essa motivação, né? Para viver, né? E para fazer e para transformar.
E é curioso, né? Porque isso que você está dizendo, né? Nem a família, e muitas vezes ele próprio não se reconhece. E a gente, como professor, enxerga, né? E é muito louco, porque a gente precisa fazer o outro ter essa consciência. Na área de autismo, só para você ter esse registro, nós aqui da UNB, do Departamento de Ciência da Computação, temos um trabalho forte na área de educação especial. O professor Wilson Veneziano, inclusive, tem uma série de softwares aplicativos que tem inclusive foi adotado a nível nacional pelo MEC, ganhou o prêmio, exatamente porque isso que você está dizendo, né? A computação, ela potencializa enormemente, ela ajuda muito a educação especial. E nessa área de autismo, especificamente, eu já tive uma oportunidade, não de trabalhar, mas de elaborar um projeto em que eu tinha uma parceria com a professora, ela já aposentou, mas ela trabalhava com esse segmento, então eu posso resgatar e a gente avançar dentro dessa linha com o teu projeto, né? E ver também com os nossos alunos, e isso é importante eu já pontuar aqui nessa fala, porque aí vocês já podem ir direcionando a apresentação de vocês dentro dessa perspectiva. Nós temos, né, que até o dia 30 agora, desse mês, fechar o cadastro do curso na plataforma do SIGA. Nós temos também uma sistematização de um portfólio dos cursos que estão acontecendo dentro do edital de itinerários formativos, e isso vai gerar, então, uma divulgação, uma publicação. E eu preciso não só definir quem somos e quais ações que nós estamos, né, desenvolvendo, e eu preciso também trabalhar com os meus alunos que já estão vindo para o próximo semestre, que poderão estar junto com vocês. Olha que maravilha! Vocês podem, então, elaborar já nesta semana esta definição. Eu quero escutar de vocês o interesse de vocês, porque aí eu já vou organizando essa rede, a rede de formação docente, a partir dos projetos que vocês estão identificando e com o apoio nosso e da minha equipe, da nossa rede de formação inicial. Então, vai ser bacana, porque eu posso já, então, ir encaminhando as áreas e temas de interesse, tá? A gente fica até mais animado. Só uma última coisa aqui, rapidinho, porque ainda tem outra coisa que eu ainda estou numa posição dentro da escola, né, que a gente faz apresentações para os outros professores, que às vezes não conseguem desenvolver, assim, isso de enxergar o potencial daqueles alunos. Estão desacreditados, entra na sala dos professores reclamando do aluno, falando do aluno, que o aluno é burro, que o aluno não sei o quê. Olha como o português do aluno é ruim, ao invés de pensar, nossa, como que eu posso melhorar o domínio da linguagem do aluno, né? Então, é muito legal, porque dá para fazer um paralelo, tanto no trabalho direto com o aluno, como no trabalho direto com meus colegas professores, através desses momentos de coordenação. E isso funciona, assim, muitas vezes eles saem mais sensibilizados e começam a enxergar também, né? Muito bacana. Muito bom, obrigada pela oportunidade. Muito bom, eu acho que essa área de educação especial, ela faz todo sentido para a gente trazer avanços na educação. A mudança, ela precisa partir dessa realidade concreta, dessa diversidade e dessa complexidade, né? O mundo é complexo, mas essa complexidade, ela não é necessário a gente se intimidar com a complexidade, é o contrário, né? Se deliciar com a aprendizagem que a complexidade traz. A ciência, historicamente, ela traz, principalmente nas ciências exatas, esse olhar da redução da complexidade. A gente, inclusive, no podcast traz isso, né? No histórico da origem da computação, né? Em que sistematiza o raciocínio, que originalmente era o cálculo, e que se transforma ao longo dessa evolução da sociedade e da cultura digital, né? Transformando
a informação e a realidade em 0 e 1, né? Da máquina de Turing. É muito legal estar dialogando com vocês, para vocês compreenderem essa ciência sobre outra perspectiva, uma perspectiva de evolução, né? Histórica, social e científica. Então, é bacana. Agradeço, Ana Rosa, mas vamos dar seguimento. E eu convido agora o professor Anderson para estar aqui conosco e se apresentar. Bom dia, professora Fátima, e bom dia a todos, tá certo? E obrigado pela oportunidade, tá bom, de estar aqui participando como convidado desse momento, né, desse curso de formação. E aí, meu nome é Anderson Marques, né, e eu sou professor da rede estadual do Ceará, né, da escola profissionalizante. E aí, como as escolas elas são de ensino técnico, eu sou professor da área técnica, né, eu sou professor do curso de redes de computadores e de cursos relacionados à informática, né? Então, e aí eu gostei muito, né, quando a Priscila falou lá, né, do curso, né, porque é um pouco da minha área, né, e aí eu queria ver, né, para ver essa questão, né, desse pensamento computacional. Eu acredito que vai ser bastante interessante aqui, e acredito que vai ser, assim, uma troca de experiência, né, porque aqui a gente vai ter várias áreas, né, e a gente vai abordar muitas temáticas, muitos projetos. Eu acho que vai ser de bastante importante, assim, justamente por conta dessa troca de experiência que vai acontecer aqui durante o curso. Anderson, me conta uma coisa, você é da rede do Ceará, qual escola, qual local que você está? Só para a gente... É a Escola Profissional, né, Giselda Teixeira, que fica localizada no município de Palmácia, né, que fica perto de Guaramiranga, Pacuti, a região serrana do Ceará. É considerado, é frio, é considerado aqui no Ceará como se fosse a Europa do Ceará, né? O pessoal brinca que será é conhecido pelas praias, né, as belas praias que tem aqui no litoral, só que tem a região serrana que é considerado como se fosse a Europa do Ceará, porque é frio o ano todinho. Que bom. Anderson, seja muito bem-vindo. Eu acho muito oportuno, e agora eu sei por que você está aqui. Você tem uma missão junto conosco. Cada um que chega aqui, eu já identifico uma missão, né? E no seu caso, né, como você vem com essa perspectiva de redes de computadores, então você vem nessa dimensão do mundo digital, que inclusive eu mesma não trouxe nenhum conteúdo por enquanto, né, do mundo digital, a não ser no podcast a Origem, né, a gente traz a origem da computação, em que introduz esse conceito, né, dos equipamentos e dispositivos, né, de calcular que vai para o modelo do computador, né, do mundo digital. Então, eu acho que a gente tem aí um desafio de trazer para uma linguagem acessível. Eu acho que você já deve ter, eventualmente, materiais sobre isso, né? Em que a gente possa trazer os fundamentos do mundo digital para uma linguagem acessível e aplicada à educação básica. A gente já tem também materiais disponíveis, como eu já coloquei na biblioteca, mas estamos abertos a acolher sugestões de materiais. Vocês podem fazer, inclusive, também ajudar nessa curadoria, né? Porque tem muito material, mas acho que a gente tem que ter um olhar crítico, e um dos objetivos aqui é fazer com que vocês sejam capazes de olhar esse material e ter um juízo crítico para a seleção, né? Porque hoje o importante é isso, a gente distinguir, né? Os fundamentos aqui postos, então, a minha expectativa é que vocês, a partir deles, possam trabalhar os recursos que estão acessíveis e fazer a seleção para os objetivos que vocês querem. Obrigado, Anderson, por estar aqui. Obrigado, professor. Isso. Daniele. Olá, bom dia, tudo bem? Estou muito feliz de estar fazendo parte do curso aqui. Eu encontrei uma colega aqui que eu amo de paixão, que é a Priscila.
Priscila é uma excelente profissional, tive a oportunidade de trabalhar com ela ano passado e aprendi demais, professora. A professora Thaisa, ela é evolução no nossa parte educacional. Eu estou na Secretaria de Educação tem 2 anos, atualmente agora estou na educação infantil e gostaria muito de desenvolver, né, essa parte na educação infantil, porque eu acho que não tem tanta ênfase dentro, né, dessa prática dentro da educação infantil. Então, acho que isso é bem uma missão também que eu vim aqui procurar um pouco sobre isso. Daniele, você trabalha com as séries iniciais? Isso, séries iniciais. Sou pedagoga. E a pré-escola não, né? Vai da primeira à quinta ou à quarta? Da educação infantil, né, que vem da creche, né, até o 5º ano. Uhum. Ok. Maravilha, Daniele. No início você falou que trabalhou com quem? Com a Priscila. Ah, com a Priscila. A Priscila fez... Ô, Priscila, eu vou convidar você para fazer minha propaganda, porque eu vou te É demais, viu, professora? O que é bom a gente tem que espalhar, né? Tem que motivar os colegas. Seja bem-vindo, Daniele. Então, a gente já tem que construir a pergunta, né? É aquela questão, qual é o foco que nós vamos trabalhar nessa faixa etária que você quer, né? Qual é a questão, como que você está imaginando isso? Então, eu tenho uma aluna que eu já venho trabalhando, ela está chegando em projeto final, ela tem um perfil muito, muito interessante, ela é minha bolsista na residência, eu digo para ela que ela tem esse perfil para as séries iniciais, então eu já estou aqui identificando dentro da minha equipe as pessoas que vão apoiar vocês, então por isso que é importante eu ter mais clareza de o que vocês estão enxergando. Por isso que eu perguntei lá no site, né? Diga para mim qual é o seu sonho, né? Não é isso, Luciana? Lá no nosso site, lá da rede FTC, a gente coloca aqui, né? Qual é o seu sonho, né? Qual é o seu sonho? Venha expressar seu sonho. Então, eu acho que é a ideia aqui. A gente podem sonhar alto, que a gente depois vê como que a gente faz. Eu acho que está na hora da gente sonhar alto, porque a computação tem essa possibilidade, né, da gente construir sonhos quase impossíveis, né? Professora, e a senhora falando em sonho, quando eu falei, né, para algumas pessoas que eu queria desenvolver, né, essa parte da educação infantil, me falaram assim, você está sonhando muito alto, hein? Então, assim, não sei se o sonho é alto, eu vou descobrir aí ao longo desse processo e tenho certeza que, com a ajuda, assim, são excelentes pessoas, estão aqui, excelentes profissionais, eu acho que vai ser possível alcançar esse sonho. Olha, Daniele, deixa eu te contar uma coisinha aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha inquietude aqui, a minha questão que está em pauta aqui na UNB. Nós estamos exatamente construindo um centro de ensino para um centro de pesquisa, para um espaço da educação infantil. E aí, a UNB está constituindo esse grupo que vai pensar, né, a construção do centro, é um centro de pesquisa e ensino e formação de professores também, e, enfim, é centro de pesquisa, porque a formação de professores a gente já tem, e a pós-graduação a gente já tem. E essa demanda chegou lá, aqui na computação. Aí eu estou aqui, ai meu Deus, será que eu vou me meter mais nessa? Mas eu tô aqui, é como a Ana Rosa estava falando, né? A gente tem que ficar se policiando, porque a gente gosta de encrenca. E aí você
Aí você está me... E eu estava me afastando disso. Aí agora você vem e me provoca, né? Deixa aí eu quieta. chego aqui, né, professora, para provocar. Mas, assim, professora, isso foi uma inquietude minha, sabe? Assim, eu sempre me identifiquei com a educação infantil e esse ano acho que eu fiquei mais ativa, né? E eu fiquei inquieta, porque eu falei assim, ué, por que que não? Né? Por Claro, que que não claro pode que, ser? claro que sim. Por que que não Claro pode, que sim. né? Então, assim, fiquei com essa meu coração ardendo com isso, né? No começo, eu confesso que eu falei para ela assim, será que eu sou doida? Porque todo mundo tá me falando que não dá, todo mundo tá falando que não é impossível, e eu tô aqui querendo dizer que dá, então, assim, fiquei assim, sabe? Mas ainda bem que encontrei alguém que tá me dizendo que é possível. Eu acredito que dá também, achei ótimo. Ai, professora, a gente já está acendendo outros corações. Pois é. Aí, o que esse convite chegou por conta da nossa diretora, que esteve aqui conosco, a professora Heloísa Pilates, e ela fez essa chamada e chegou a comunicação lá no meu departamento, e é muito curioso que ela não mandou para mim, né? Ela não teve coragem de mandar diretamente para mim, institucionalmente. Só que é claro que cai, né? Aí eu tenho que falar com ela, assim, professora Heloísa, a professora, eu achei interessante a metáfora da sereia, né? O canto da sereia, porque realmente é encantador, né? É uma proposta encantadora. E a gente tem que estar junto, né? Então a computação ela precisa estar. Então eu tenho que de fato ver como que nós vamos fazer isso. E tendo você interessada, isso já fica mais um desafio mais compartilhado, já é bacana, né? Ah, professora, eu fiquei feliz. Pois é, pode ficar e alimentar os sonhos, que nós vamos voar. Ai, meu Deus. Eu vou voltar, porque a Ana Marília não se apresentou, e ela começa com A. Ana Marília, está escutando? Oi, professora, estou sim. Olá, bom dia. Bom dia. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasada, porque o curso é bem na hora que eu saio para ir para o trabalho. Aí eu cheguei um pouquinho atrasada. Mas a gente está aqui escutando uma rápida apresentação para saber como que você está, assim, qual é a sua... como é que você está se enxergando nessa proposta, o que você está pensando, qual o projeto que você está imaginando? Então, é porque assim, eu trabalho numa escola, né? Eu faço matemática na Universidade de Brasília, mas eu já trabalho na minha área, né? E aí, mesmo eu fazendo matemática e o curso sendo mais voltado também para o português, eu entendo que a gente precisa do português para tudo na nossa vida, né? Principalmente na hora de elaboração de provas e todas essas questões que a gente enfrenta dentro de sala de aula. Certo, Ana Marília. Então, você está dando aula? Você é professora? Ou não? Eu trabalho na escola, na parte da secretaria. Só que, tá. às vezes, as professoras mesmo faltam, né? E aí eu tenho que substituir elas dentro de sala de aula. Ou na sala de aula mesmo, ou então na parte de reforço. Ótimo. Olha, Ana, seja bem-vinda, muito bom você estar conosco. Nós temos lá, aqui na UNB, na matemática, inclusive, o grupo da matemática está com o projeto da residência pedagógica, tem feito avanços com a computação, e a orientação do nosso curso não é voltado para o português. Para o português fica explícito, né? Porque nós trabalhamos com uma abordagem linguística, mas essa abordagem linguística é no método, não é no domínio de aplicação. Então,
A ideia é essa mesmo que você entendeu. O português está em tudo, então nós vamos utilizar uma apropriação de um método linguístico para poder desenvolver o raciocínio do pensamento computacional aplicado, né, no domínio de interesse. Então, você pode focar, seja na matemática, no ensino da matemática, se você quiser, por esse caminho, ou você pode aplicar no contexto da gestão, porque você trabalha na parte administrativa, então você pode elaborar um projeto que, de fato, resolva um problema do seu cotidiano lá, na sua tarefa, ou enfim. É isso, a ideia é que vocês consigam enxergar isso, e é por isso que eu preciso que vocês, então, se posicionem, como que vocês querem desenvolver o projeto de vocês. Pode ser individual, pode ser em grupo, a maneira como vocês vão se configurar para elaborar o projeto, vocês têm total liberdade. Eu vou estar ajudando vocês no desenvolvimento da proposta. Tá bom, Ana? Obrigada, professora. É isso. Eu posso falar que eu estava ocupado. Emílio, é você agora mesmo. É a sua vez. É minha vez? Não, é que eu sou de história fundamental, acho que pode ser muito útil, né, a informática ali. Na coleta de dados, né, também agora eu fico assim confuso com o aluno, né, porque a participação dele, às vezes ele só tem um celular. Então, eu não queria que ficasse restrito só para mim fazer meus projetos, para mim fazer minhas provas. Eu queria envolver ele, mas deve ter uma forma, assim, porque às vezes ele é muito pobre, ele só tem celular. Como é que ele vai interagir comigo em sala? A gente podia fazer muitas coisas. O problema da rede pública é isso, né? A professora mandou um projeto do Sigma, coisa bacana, os alunos fizeram seminários, explicaram a Idade Média, aí eles fizeram lá um jornal da Idade Média, tudo gravado, tudo, né, no computador. Poxa, eu acho bacana, mas como é que eu faço isso ali se o aluno... Né? Então é uma coisa que eu tenho que matutar, mas não é problema. E os problemas existem para ter solução, né? Então vai ter um meio de eu envolver eles, né? Também o projeto é esse, é para os alunos, né? Então, exato. É mesmo, professor, eu fico fazendo projeto para mim, eu faço provas excelentes, eu tenho notebook, eu tenho um PC, eu tenho projeto, eu tenho aplicativo, mas o aluno fica no papel. Então, eu vou bolar e talvez até o curso possa me iluminar também, me ajudar nisso, né? Que meu objetivo é fazer para ele, sabe? E vai ficar muito bacana. Poxa, a história enriquece com a informática, né? Com a computação. Existem programas. É isso, assim. Mas eu estou muito feliz em fazer esse curso e sei que vai ter um ganho muito grande. Emílio, é uma honra tê-lo aqui. E principalmente com essa disposição toda, né? Que nos anima e nos motiva a continuar. E o que eu... Concordo plenamente com você que o foco é o aluno, né? A gente precisa desenvolver estratégias que sejam efetivas para o momento atual, para as condições concretas. Então, agora, não sei se vocês viram, né, uma reportagem que o aluno está estudando em cima da árvore lá, porque o sinal chega no celular, é lá em cima na árvore. Então, ele sobe e criou em cima do galho lá um lugarzinho, a cadeirinha dele, e fica ele lá estudando com o celular. Então, essa é a realidade do Brasil, né? Quando tem, né, o sinal chegando lá no topo da árvore, porque pode não ter nem o sinal chegando, nem em lugar nenhum. Tá para isso e consegue. É um pouquinho que seja, mas consegue. A Ana levantou a mão. Só se tiver tempo, assim, um insight que eu tive com essa fala do professor. Então, o que eu queria... Isso, só concluir aqui, Ana, é que
por exemplo, eu me preocupo muito com isso, porque realmente a tecnologia ela tem evoluído, ela tem avançado muito, mas eu preciso de infraestrutura. Por exemplo, a gente está aqui numa plataforma de comunicação de fibra ótica aqui em casa, né? Quer dizer, então você conseguir uma transmissão com qualidade, então você exige uma infraestrutura que a gente não é comum, né? Não, a gente não tem isso acessível a todos. Então, a gente precisa compreender a computação nessa diversidade e inclusão, né? E essa inclusão, ela ocorre a partir da multimodalidade, né? A gente disponibilizar uma intencionalidade pedagógica com diversidade de recursos e suportes, né? Então, quem tem facilidade para uma linguagem visual, uma linguagem textual, então esses múltiplos materiais, eu acho que é o grande poder, né, do digital. O assíncrono, a possibilidade de você entrar e não conseguir, e você ter acesso a esse momento, né, que é esse aqui agora, quer dizer, a gente está aqui com a possibilidade de fazer registros que depois vão estar acessíveis. Então, já por si, a gente já consegue avanços que o presencial não dá conta. Agora, no remoto, a gente precisa ter essa pactuação, esse planejamento, essa negociação para que a gente consiga construir, né, novos processos. Emílio, então minha sugestão, por exemplo, essa operacionalização do podcast é um exemplo, né? A gente pode, com o WhatsApp, produzir conteúdo. Faz o registro no WhatsApp e faz uma edição dentro de um limite de tempo que seja compatível com os frames que a gente tem disponível gratuito, né, nas plataformas digitais, então a gente consegue superar as barreiras, né? Essa plataforma Moodle Cloud, por exemplo, ela está disponível gratuitamente, até 50 usuários, então a gente vai conseguindo superar essas barreiras. Então, por isso que tem que ter planejamento, Emília. Pense aí o que você imagina para os seus alunos, mas o Luciano, hoje, eu gostaria que a gente conversasse um pouco mais daquela proposta de atividade que nós vamos fazer entre nós, para a gente poder produzir um podcast nós juntos, né? Então, a gente vai fazer um exercício de produção de mídia de áudio, primeiramente, para a gente poder exemplificar uma atividade colaborativa de produção de mídia digital com colegas, né? Então, a minha sugestão é essa, Emílio. Então, pense livre, que aí depois a gente aqui pode juntos compartilhar. Ana tem a experiência dela, que trabalha com múltiplas linguagens, né, Ana? Pode falar, então? Não, é só rapidinho assim, porque essa questão que o professor colocou, nossa, eu sinto isso muito também, né? Eu fico sempre com essa preocupação. Os alunos têm níveis diferentes de acesso à tecnologia, né? Às vezes por recursos financeiros. Então, eu fico o tempo todo pensando aqui, assim, como abrir a cabeça deles, assim, e ver o que eles podem fazer, ou como família, com o pai e com a mãe, assim, para fazer uma renda extra, para poder, assim, às vezes, conseguir adquirir, né, produtos de tecnologia. E a gente, uma vez na escola, fez bazar, sabe, para as mães que ficavam ali esperando os filhos. E aí, até adquirimos umas barraquinhas, assim, né? E agora, no virtual, eu fiquei pensando se a gente não poderia, talvez, cada escola montar alguma coisinha assim. Depois vamos trocar uma ideia. Gostei dessa preocupação. A gente, com a preocupação junto, acaba arranjando a solução, assim, até usando o próprio pensamento computacional, como fazer com que cada pessoa entenda que ela produz, sim, riqueza. Ela também produz renda,
e a gente tentar melhorar um pouquinho nessa situação. Não sei, só uma ideia, né? Para a gente não deixar perder. Muito interessante, Ana, a sua colocação, porque, Emílio, eu estou trabalhando com o conceito das 3 dimensões de eixos para a educação básica, a cultura digital, pensamento computacional e mundo digital, mas dentro dos materiais do CIEB que vocês vão encontrar, que inclusive eu adotei como referência nesse letramento digital, eles defendem um outro componente que é na dimensão do trabalho, né, que tem a ver com essa questão da geração de renda. Isso está associado a essa dimensão da socialização no contexto do trabalho. Eu não trouxe essa dimensão por uma questão mesmo de sistematização, fundamentação, é mais filosófica mesmo. A gente parte do fundamento da ciência, que é esse, para depois discutir a aplicação no mundo social e do trabalho, aí surge, dentro da dimensão da cultura, do pensamento e do mundo digital, a questão do trabalho. Eu acho que isso está no outro nível de compreensão, por isso que eu não trouxe. Mas, no caso dos projetos pedagógicos, nos projetos de vocês podem trazer a perspectiva do trabalho, da geração de renda. Isso eu acho bem interessante para o perfil de aluno de ensino médio, né? Eu acho que isso pode, sim, ser feito, né? Emílio, então é isso. Vamos dar asas à nossa criatividade. Obrigada. Vamos aqui ouvir a Elisete. Como é que está a Elisete nessa... Olá, bom dia. Bom dia. Bom, eu tive alguma dificuldade para entrar, mas acho que agora vai, dessa vez é para ficar. Conversei muito com a professora Fátima, não sei se ela está lembrada no início, antes de conversar, o meu interesse, enfim. Ela deve até ter achado estranho, mas Elisete queria entrar e está demorando para entrar, né? Mas eu tentei. Não, está tudo tranquilo. A gente não se entendeu no início, mas enfim. Sou professora da rede, professora de língua portuguesa, atuo com os anos finais, com turmas de 6º e 7º no Guará, e também na educação de jovens e adultos no Recanto das Emas à noite, no 3º segmento. Bom, meu interesse pelo curso é que eu também sou estudante do mestrado profissional em letras na UFO, e a minha pesquisa é voltada para tecnologias da educação que possibilitem o ensino de língua portuguesa na nova perspectiva. E, nesse sentido, eu estudo RPG, né, como ferramenta, e creio que o curso de pensamento computacional vai me ajudar muito a construir uma proposta pedagógica, que é o objetivo do mestrado, né, que seja útil a todos os professores da rede, não só da rede aqui do DF, como de outras redes, de outros estados. E tem aqui uma colega do mestrado, ela vai falar depois, a Patrícia está aqui também, e fiquei feliz de ver a Luísa, que faz um curso de RPG, matéria à tarde aqui também da UNB, um curso de extensão. Então, esse curso aqui só tem a agregar, né? E eu fico muito feliz com isso. Muito bom, Elisete. Obrigada por estar aqui. Eu comentei, né, que no início, e reforço aqui, que esse curso é a grande, acho, inovação da nossa proposta, ela está exatamente na criação de um método, né? No método de construção de uma rede de parcerias, de colaboração, uma rede de pessoas interessadas nessa agenda da educação em computação na educação básica.
Então, PCEB, Pensamento Computacional na Educação Básica, que é a proposta desse curso, a gente está focando o eixo do pensamento computacional, mas, na verdade, o Anderson, por exemplo, é do mundo digital, e a gente tem a dimensão da cultura digital. É mais porque essa nomenclatura pensamento computacional está muito em questão, né, na nossa área, ainda que pessoalmente, eu tenho minhas considerações a respeito do conceito, né, do termo. Você é de língua portuguesa, você sabe. Quando a gente tem uma dificuldade de aceitação da definição, né, do conceito. Então, é nesse campo. Não com relação à proposta em si. Eu acho até, Elisete, que vale a pena esse debate, dessa compreensão do conceito. Então, as pessoas da área de língua portuguesa e da psicologia e da educação aqui, né, reunidos, a gente pode aprofundar essa compreensão do conceito, que é a minha perspectiva. Eu trago dentro do podcast do primeiro episódio uma reflexão sobre o que é pensamento computacional, né? Então, as habilidades que são, no meu entendimento, as habilidades que são mobilizadas para o fazer, né, a aplicação na resolução de problema. Sim, então, e a palestra, né, que eu assisti, tive prazer de assistir, uma das aulas que eu participei, com a Heloísa, né, mostra que está tudo ligado, né? Tudo é uma coisa só, independente da área. Exato. E, assim, é muito curioso, porque quando eu fui fazer a sistematização do podcast, dos conteúdos, é impressionante, seja no campo da história, né, eu até estou aqui também tentando trazer pessoas da história, exatamente para a gente aplicar essas abordagens metodológicas das diversas áreas no domínio da ciência da computação, porque a gente precisa avançar na compreensão dessa ciência numa perspectiva epistêmica, filosófica, e a partir da sua evolução, da sua origem, né? E aí, quando você traz o fundamento teórico, que vem lá da matemática, né, da tecnologia, né, de criar uma calculadora para facilitar o trabalho, a questão da segurança, o surgimento Aí vem o Anderson aí da área de redes, né, a computação surge na agenda militar, né, na codificação de mensagens, né, e transmissão de mensagens, e aí evolui, e a gente precisa entender isso, e sistematizar como ciência, e como ciência básica. E aí que vem esse nosso espaço, né, de reflexão sobre que ciência básica é essa, que habilidades são essas, né? E aí, por que eu trouxe essa perspectiva do método linguístico? Porque é na linguagem que a gente vai compreender melhor esses processos básicos, né? Os processos cognitivos. Então, compreender processos cognitivos a partir da linguagem, e aí a gente já cai no campo da psicolinguística, né? Eu acho que é um caminho, né? É uma estratégia possível, né? E é essa a nossa proposta. Eu penso que essa agenda sua já está muito integrada, né? Quando se traz a perspectiva de RPG. Agora, a gente pode também desafiá-la mais ainda, né, com uma proposta gamificada, a gente aprofundar não no método da construção de histórias, né, com essa tipologia, né, de RPG, mas a gente pode também avançar, se você quiser, dentro de uma abordagem gamificada, para você ter aí mais elementos desafiadores para o seu ótimo, trabalho. Professor. Então, a gente pode compartilhar esses materiais que a gente tem já dentro dessa agenda. Seja bem-vinda, Elisete. Obrigada.
Obrigada. Então, agora a ideia é vocês já se posicionarem lá. Então, vai ser língua portuguesa e RPG, né? Em que domínio? Para ensino de gramática? É isso que você está pensando ou não? De variação linguística, né? Que é o tópico que eu vou abordar dentro, numa perspectiva da sociogeolinguística. Sociolinguística. Então, você vai trabalhar... Não é só sociolinguística, é sociogeolinguística. Sociogeolinguística, que traz a abordagem cultural, né? Sim, são as variações regionais, na verdade. Exato, muito bom, muito interessante. É bom saber, né? Porque aí eu já consigo direcionar o perfil dos alunos. Não sei quantos eu vou arrebanhar, mas, enfim, é bom a gente se preparar, né? Obrigada. Liliane, cadê a Liliane? Ela não está? Ela não está aqui? Ela tá aparecendo o vídeo dela, só que ela não tô conseguindo escutar, né? Acho que é com todo mundo, né? Que não tá vindo áudio. Não tá ouvindo o áudio dela. Algum problema no microfone, né? Eu já tive problema assim, de do nada, no meio da aula, o microfone parar de funcionar, que era um problema de configuração. Ela tá sem áudio. Então, vamos esperar, vamos avançar e depois a gente vê. Luciano? Oi. Oi, Luciano, fala. Se apresente aqui. Me apresentar novamente? Falar o que você anda fazendo e o que você vai fazer no seu projeto. Bom, eu sou médico, né? Meu nome é Luciano Góes, acho que as pessoas já me conhecem, e eu estou fazendo o quê? Eu estou trabalhando com telemedicina. Estou trabalhando remotamente, e essa história de utilizar o pensamento computacional dentro de um modelo de avaliação, de coleta de dados, né? Porque a gente também trabalha com problemas e com algoritmos, só que a gente não os códigos da gente são diferentes, né? Aquele negócio da linguagem. Então, Luciano, me dá uma partezinha só para contextualizar. Na aula passada, a gente conversou sobre essa questão de pensamento computacional, resolução de problemas e do método. E aí o Luciano foi para a sua prática e aplicou, e é isso que ele está aí já relatando. Exato, e essa aplicação do método, ou seja, qual é o pensamento computacional na questão da medicina, da telemedicina? Eu tenho que fazer histórias clínicas com os pacientes. E essas histórias, elas têm um modelo na atenção primária que foi desenvolvido por um analista, com o pessoal da computação. Então, com certeza, eles, no desenvolvimento eles usaram o modelo computacional. Eu enxerguei isso, ou seja, o site, na atenção primária, nas 50 mil equipes de saúde, todo mundo preenche a ficha e tem um modelo chamado SOAP, que é subjetivo, objetivo, avaliação e planejamento. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei o modelo computacional e estou aplicando nisso aí. E como é que é essa aplicação? Eu coloco dados de entrada, como o computador funciona. Então, o que é que eu botei para simplificar e explicar melhor para os meus alunos e para o paciente, eu digo, olha, a gente, para fazer telemedicina, nós somos obrigados a fazer duas coisas, segundo o Conselho Federal de Medicina. A gente tem que gravar e fazer a história clínica digital, né? A gente tem que escrever essa história. E aí é onde eu estou incluindo o pensamento computacional. Eu mudei o modelo SOAP para o modelo MOAP, ou seja, primeiro a pessoa vem com um motivo para pedir uma consulta ou para fazer consulta presencial ou teleconsulta, a pessoa tem um motivo, nem sempre é uma queixa. Por isso que o cara botou subjetivo. Mas não é um subjetivo, é um motivo. E o motivo geralmente é uma frase só, quero fazer uma prevenção,
estou com corrimento, estou com isso, ou seja, o motivo é bem rápido. E é uma explicação. O que trouxe a pessoa, vim tomar vacina, vim trocar uma receita, ou estou com alguma queixa. Bom, esse é o motivo. Depois eu vou para o objetivo. O objetivo, o nome está falando, eu direciono a história para a minha área. Se eu sou ginecologista, eu vou perguntar a idade gestacional, essas coisas todas, monto a historinha. Bom, a partir dessas duas coisas, o computador, são os dados de entrada, o computador, ele processa isso. Então, eu explico para os meninos, olha, vamos processar a consulta propriamente dita, é o processamento dessas informações de entrada, né, que é a motivação e o objetivo, para eu poder oferecer a saída. E a saída é o quê? Eu tenho que classificar essas queixas ou a história da paciente num CID, porque o computador não entende essas palavras, ele entende o número, né? Então, eu tenho que classificar isso aí num CID, numa doença ou numa condição. Ela foi lá para fazer screening, foi fazer prevenção periódica, ou está com um pequeno corrimento, ou uma irregularidade menstrual, ou seja, de acordo com o que a gente achar, eu coloco um CID e depois eu vou fazer um planejamento, ou vou fazer uma receita, ou eu vou fazer um pedido de exames para complementar a minha história, ou para satisfazer o desejo do paciente. Né? Então, olha só, a partir do momento que eu comecei a fazer, estruturar, porque a gente já tem essa estrutura normalmente, só que não de uma forma tão consciente. O que são dados de entrada, o que é que eu tenho que processar e quais são os dados de saída. Isso foi satisfatório? Resolveu? Então, tem mais ou menos umas 2 semanas que eu comecei a aplicar esse negócio, e mais diretamente essa semana. Ontem eu fiz uma consulta e usei esse método e, para minha surpresa, a resposta, a rapidez é muito mais interessante, é muito mais direto, porque a gente estrutura o pensamento. Então, eu gostaria de, inclusive, colocar aqui para vocês, vocês têm meu e-mail, eu trabalho de casa, geralmente é segunda, quarta e sexta à tarde, e eu faço essas teleconsultas. Se alguma de vocês, que são mulheres, eu sou ginecologista e trabalho, minha especialidade mesmo é climatério. Se algum de vocês quiser vivenciar, como é que eu faço o pensamento computacional sem usar códigos e em outra área, e o resultado disso, que aí vocês também, se alguém quiser ter uma consulta, pode fazer isso e depois a gente faz a consulta e vocês avaliam também como é que vocês se sentiram nesse uso e se foi efetivo ou não. Muito bom, Luciano. Então, é isso. O Luciano é meu cobaia, né, de sempre, parceiro. Então, ele está, por isso que eu pedi para ele relatar, porque já é uma exemplificação de aplicação do roteiro, do nosso plano, que vocês estão aí já trabalhando. E é um exemplo de aplicação de uma outra área bem distinta, que é a área da saúde, a área de medicina, e vocês veem que essa sistematização do pensamento, ela traz, assim, contribuições, evidências, né, de contribuições numa prática. Agradeço, Luciano. Nós temos aqui, Liliane não está sem áudio ainda. Marlene. Oi, Marlene, estou escutando. Oi, Marlene, que bom que você chegou. Desde a semana passada eu estou tentando entrar e não consigo, mas eu já entendi que era um problema meu aqui, viu, gente? Ai, que bom que resolveu, né? Sim. Nós estamos aqui numa apresentação. A gente já fez essa rodada de apresentação, mas o que a gente está fazendo aqui é fazendo a apresentação das pessoas que estão chegando e aquelas que já estão se manifestando a partir de uma ideia de projeto, né? Qual é a temática de interesse, qual é a questão
porque a computação ela resolve problema, então a gente tem que partir de um problema, né, Luísa? Tem que formular a pergunta. Essa pergunta é importante. Aliás, para tudo, né? Para a ciência, para a aula, para a avaliação, a gente tem que fazer uma pergunta bem clara, inclusive para a gente mesmo, né? Para a gente tomar consciência de que é isso mesmo que a gente quer perguntar. Então, Marlene, seja bem-vinda, é uma honra tê-la aqui. Obrigada. Eu vou ouvir um pouquinho vocês e depois eu falo, pode ser? Pode ser, agradeço. Priscila, você quer falar? Eu quero, viu, professora? Depois você deixar eu falar, eu queria. Ai, o Eduardo chegou, que lindo ouvi-lo. Que bom que você está aqui, Eduardo. Priscila, a palavra é sua. Bom dia. Então, eu já me apresentei, né? Mas para quem está chegando agora, me chamo Priscila, sou professora da Educação Básica, Ensino Fundamental 1. Esse ano eu estou lecionando no 4º ano, mas já lecionei na Educação Infantil, 1º, 2º, 3º. Então, já lecionei nessa parte nos anos iniciais. Atualmente, estou fazendo faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E, como a professora Fátima falou, né, dos sonhos, então eu acho que eu estou aqui, né, motivada por um sonho, né, eu vim nessa reflexão. Então, quando entrou a pandemia, né, chegou a pandemia, nós professores não estávamos muito acostumados, né, em fazer essa associação de educação com a tecnologia. Mas eu sempre tive um gosto, né? Sempre gostei muito dessa parte de tecnologia, mesmo não integrando tanto na educação, porque realmente os professores estavam acomodados do sistema antigo, né? Do processo de ensino e aprendizagem. Então, com a pandemia, eu percebi que sim, era possível, né? Juntar a tecnologia com a educação e o tanto que favorecia o processo de ensino e aprendizagem. E o que eu percebi também foi essa falta de acesso a aparelhos tecnológicos. Como a gente, né, leciona na rede pública, então a gente vivencia isso diariamente, como alcançar esses alunos que não têm acesso a aparelhos tecnológicos. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a procurar solucionar esses problemas, né? Então, na pandemia, me acendeu um sonho, né? Vamos dizer assim, um objetivo que antes eu não tinha, que era levar a tecnologia para os alunos da rede pública, justamente para essa fase inicial, que eu percebi que é muito importante essa base, porque se os alunos têm uma boa base, uma boa educação infantil, uns anos iniciais de qualidade, isso favorece muito em relação aos anos finais e ao ensino superior e para a vida em si, né? Então, o que eu percebi é que muitos alunos, eles tinham até gosto, né? Vontade de aprender, mas não tem essa oportunidade ainda. Então, eu estou aqui motivada por esse sonho em levar a tecnologia, proporcionar esse pensamento computacional para os alunos da educação básica, principalmente para os alunos da rede pública de ensino. Então, como eu falei para vocês, no início do ano eu criei a página no Instagram Aula Jogada, no entanto eu conheci o Anderson por lá, e eu venho sempre trocando informações com professores, trocando ideias, sempre com esse objetivo, né, resolver esse problema que nós temos, de alcançar alunos que não têm acesso a aparelhos tecnológicos. Gostei muito da ideia da colega aí de motivar os pais ao empreendedorismo, né? Que eles têm essa consciência que eles podem sim gerar uma renda extra e com isso levar uma qualidade melhor, né, para os seus filhos, para dentro da sua casa. E eu acho que eu estou no lugar certo, estou com pessoas, né, com profissionais com diversos tipos de experiência, de conhecimento, e eu
como eu falei desde a primeira aula, estou muito motivada, muito feliz de estar aqui no curso com vocês, e eu tenho certeza que vai me contribuir e muito nesse meu sonho, nesse processo de levar a tecnologia para as crianças da educação infantil, ensino fundamental da rede pública. E é isso. Muito bom, Priscila, parceirona essa, né? Sempre vai estar comigo, porque estar com a Priscila já é colocar a mídia lá em cima. Esse curso que era aqui para uma secretaria, um diálogozinho entre colegas e parceiros locais, virou uma agenda bem mais ousada. Eu agradeço imensamente essa confiança, e o que eu, assim, esqueci até de comentar, e lembrei aqui na sua fala, Priscila, é que eu disponibilizei lá na biblioteca uns materiais que é interessante para quem está... Viu, Emílio, você que falou que quer trabalhar com materiais que estejam disponíveis para quem não tem uma infraestrutura adequada. Então, a gente trabalha com essa computação desplugada, né? O conceito de computação desplugada, ele surge para exatamente desmistificar essa ideia de computação é computador, né? Computação é tecnologia. A computação, ela se descola, né, de um produto da tecnologia, né, da ciência, um produto da ciência para se constituir como uma ciência básica. E aí é isso que a gente vem, nesse curso, introduzir. A computação na educação básica é além do uso de tecnologias que estão no mundo digital e na cultura digital, para se constituir como uma habilidade de pensamento humano, né? E que, enfim, se é uma habilidade que a gente tem latente, inata, isso é outra questão. O que a gente precisa é compreender que sim, são habilidades cognitivas que são sistematizadas por métodos. E toda a tecnologia é produto dessa ciência, né? Que é o computador e suas tecnologias. Então, eu coloquei lá, tem um trabalho muito interessante da Unisc, da Universidade de Santa Cruz, né, do Sul. Eu divulguei aí o trabalho, um material didático, um projeto, está lá na biblioteca digital. Então, por isso que, dependendo da área de vocês, quem está trabalhando com educação infantil, quem vai trabalhar com pensamento computacional, quem vai trabalhar com cultura digital, quem vai trabalhar com o mundo digital. Então, dentro desses 3 eixos, e aí o eixo do trabalho, que eu acho que é interessante também, que aí seria uma 4ª dimensão, mas o mundo do trabalho, por exemplo, eu posso conceber mundo do trabalho, empreendedorismo, tanto no mundo digital, no mundo do pensamento computacional, como no mundo da cultura digital. Então, por isso que eu, assim, dentro da nossa proposta, que tem uma intencionalidade pedagógica, né, de vocês apropriarem os fundamentos da ciência e da computação, e os fundamentos da ciência e da computação, eles se confundem para fins do ensino, da educação em computação, eles têm aí uma concepção interdisciplinar dentro da psicologia, da educação e da ciência da computação. Então, eu entendo que entender habilidades do pensamento computacional é compreender esses 3 mundos, né, esses 3 eixos que traz o mundo digital, que é o mundo físico, né? Na verdade, não é só físico, né? Porque tem os artefatos, né, do software que fazem o equipamento, os equipamentos funcionarem, né? Quando você compra um computador, ele por si não é nada, né? Ele precisa do software básico que faz aquela máquina funcionar. Então, a gente tem o mundo físico e o mundo do software, fisicamente, que faz o físico funcionar, que a gente está chamando essa dimensão
mundo digital, né? É o mundo digital, o mundo físico e de software que faz esses equipamentos e artefatos funcionarem. Nós temos o mundo do uso, né? Que é a cultura digital, que usa esses artefatos, essas ferramentas disponíveis num contexto aplicado, né? Então, quem é da matemática usa as ferramentas da matemática, do ensino de ciências tem ferramentas de simulação, no português você tem aí todas uns ferramentas de correção automática, de editoração eletrônica. Então, a gente tem aí essas plataformas e aplicações. Isso é cultura digital. E a gente tem o mundo do pensamento computacional, que é isso que a gente está conversando aqui, que é sistematizar, organizar o pensamento para usar essas ferramentas de maneira efetiva na solução de problemas do mundo digital. Então, eu acho que essa sistematização, ela traz uma compreensão mais organizada, né, da área da ciência da computação, para a gente discutir, por exemplo, a inserção no mundo do letramento digital, do uso para a geração de renda. Eu acho que isso fica bem bacana, né, dessa maneira. Então, é isso. Lá na biblioteca, então, Priscila, eu acho que você tem ali um material interessante da Unisc, que vem com uma linguagem de educação infantil mesmo. Eu não digo que é educação infantil, educação básica, séries iniciais, eu acho que pega. E tem também um livro, texto, que é O Computador e Eu, que também é um livro-texto que trabalha com a educação básica até a 6ª série, eu acho, sexto ano, já é 6º ano. Mas é isso, obrigado pela parceria, Priscila. Eu vou chamar Thaís. Já falou não, né, Thaís? Hoje você não falou ainda. Bom dia, né? Se ainda é bom dia, ainda é bom dia. Eu sou professora de língua estrangeira moderna, né? 2 línguas, inglês e francês, e também atuo na formação de professores da Secretaria de Educação aqui de GDF. Agora apareceu meu videozinho, assim, né? Coisa boa. A minha intencionalidade é trabalhar o letramento e a cultura digital. Aí, para essa formação, eu vou focar na formação de professores, porque eu vou oferecer para professores do ensino médio da rede essa formação pela subsecretaria, né? Então, junto com outros pares, né, os colegas vão aplicar para ciências da natureza, para matemática, eu vou aplicar para linguagens no geral, né? Que aí professores não só de língua estrangeira, língua portuguesa, né, também de arte e de educação física poderão participar. Então, a ideia é que os professores planejem uma aula utilizando ferramentas digitais, né? No caso, eu vou indicar algumas ferramentas, né? Nós ainda estamos elaborando, mas são ferramentas do Google Suite, né? Por exemplo, nós temos o Jamboard, né? Nós temos os documentos Google, as apresentações, né? Slides, enfim. Além do Google Suite, nós temos também ferramentas de edição, porque para eles produzirem, planejarem as aulas, eles também poderão ter de elaborar recursos, né, materiais para a aula. Então, se for impresso, tem que ser ferramentas de edição. Então, a gente vai trabalhar com XPace, com Active Presenter, né? Então, ferramentas que vão permitir ele se comunicar e socializar com os alunos, né? E também sites, né? Pode ser que eles utilizem um site para socializar ou o mural do Padlet, né? Para comunicar, enfim. Mas a ideia é, com base na pedagogia histórico-crítica, que embasa o nosso currículo em movimento, fazer com que o professor pense
estratégias, formas de trazer a cultura digital, o letramento digital para o seu aluno. E aí nós vamos a cada aula acompanhar esse planejamento no Canva, na apresentação de slide, e depois propor que ele materialize essa aula de alguma forma, utilizando esse recurso. Pode ser aula completa ou não, porque são só 10 semanas, né? E o professor ainda do ensino médio pode estar numa formação de ensino médio, que isso nós estamos fazendo, né? Em duas etapas. Então, pode ser que ele esteja agora, pode ser que ele esteja mais para o final do ano. Então, a ideia é desafiá-lo a usar os recursos, e aí como que ele vai apresentar isso para o aluno, né? Aí eu acho que pode entrar o pensamento computacional, porque ele tem que fazer uma sequência, como se fosse uma sequência didática. Ele tem que explicar, tem que dialogar com o aluno. E na última oficina que nós demos para os professores, nós vimos que eles elaboraram um material, né, leia, interprete, mas não dialogaram com o aluno, né? Então o foco vai ser nesse diálogo, né, um planejamento dialogado. Tudo bem, vai ter tal material, mas o que você vai falar para o seu aluno? Antes dele vir o material e depois que ele vir o material? E qual link vai ser com a sua tarefa? Tipo uma trilha, né, um itinerário formativo. Então, nesse sentido. Agora, se vai ser uma trilha, se vai ser um itinerário formativo, aí vai depender do professor, do tempo dele, né, do recurso. Mas a ideia é ir acompanhando o planejamento e a cada aula ele revendo esse planejamento e experimentando as ferramentas que ele julga ideal, né, reforçando esse diálogo. Thaís, então você está praticamente replicando o desenho pedagógico que a gente está fazendo aqui, né? Que é eles elaborarem uma proposta. E o planejamento, no nosso caso, o planejamento, que é o que eu estou pedindo para vocês têm que elaborar um planejamento. Esse é um planejamento que vocês têm liberdade, ou é uma aula, tanto é que eu chamo de atividade, né? Aula/atividade. Ou é uma atividade, ou é um curso, é um projeto. Então, por isso que essa flexibilidade é interessante. E aí você, dessa maneira, tem já uma base, né, de material com a experiência que vocês já têm, né, uma prática de planejamento, e confrontar, relacionar com a proposta pedagógica e o desenho pedagógico que a gente está construindo. Eduardo, pode se apresentar. O Eduardo é a primeira vez que está aqui conosco nesse horário. Oi, professora. Eu sou o Eduardo, eu sou um dos seus alunos aqui que estão te ajudando na matéria, né, na monitoria. Ele é aluno sênior, viu, gente? Ele tem um pouquinho de experiência, tem alguns anos de UNB, né? São 24 anos de UNB, então um pouquinho sênior. Eu gosto muito dessa matéria, pensamento computacional, né? Justamente como os outros disseram aí, por conta da infraestrutura instalada nas escolas, né? E eu acho que pensamento computacional, desde uma forma de pensar, né? Não abarca todos os nossos problemas para resolução. Tem problemas éticos que eu não consigo transformar ele em alguma função computável. Isso aí a gente deixa para outro tipo de resolução de problema. Mas o que for do nosso cotidiano, muita coisa é abarcada pelo pensamento computacional, e é uma matéria que eu estudo já com a Fátima. Mês passado eu fiz um dos nossos estágios aí no Guará, com a professora Cristiane Félix, né? A gente abordou bastante pensamento computacional, o que seria esse reconhecimento de padrões, decomposição, algoritmos e abstração, porque eu acho muito interessante para dar nas escolas, e como a gente tem aí diversos profissionais aqui no grupo, né? Todas as matérias basicamente perpassam pelo pensamento. O pensamento computacional pode auxiliar na resolução de problemas, né? Desde medicina aí, que o colega falou, de medicina, português a gente também consegue, matemática, sem sombra de dúvidas, né? Ciências exatas mais fácil de aplicar,
mais fácil de ver, né? Mas as humanas a gente também consegue bastante coisa com o pensamento computacional, e eu acho que é o que está faltando, né? Essa forma de resolver problemas, porque a infraestrutura e você programar, você programa, mas a gente sempre preza pelo que o nosso aluno tenha esse pensamento, porque programas vão mudando, vão sendo atualizados, mas o pensamento, basicamente, ele é único desde a criação do computador, né? Então, é por isso que a gente se dedica tanto a esse tema e acha que ele é muito importante para ser aplicado na resolução dos problemas de todas as matérias, praticamente. A gente está falando do ensino básico, aí a gente consegue aplicar em todas as matérias. Basicamente é isso, pessoal. Eu estou à disposição aí. É um tema que eu gosto muito, estudo. Encho o saco da Fátima sempre, né? Porque a gente sempre vai tentando aplicar. E também fiz um site para tentar divulgar, mas a gente está com esse problema de falar. Eu trabalho com computação desplugada, né? Ela é desplugada, mas nesse ambiente de pandemia eu preciso de um mínimo de infraestrutura, como a gente está tendo aqui, apesar de a gente poder trabalhar desplugado, mas está todo mundo com um computador e numa reunião no site, numa sala virtual. E os alunos têm esse problema, né? A gente teve semestre passado da desmotivação e da dificuldade de acessar o mínimo de infraestrutura. Então, essas matérias que são mais, digamos, optativas, elas ficaram um pouquinho de lado. Então, o pessoal aí que aplica as matérias mais básicas e quiser um auxílio para aplicar o pensamento computacional, que é uma forma de pensar, né? Eu estou à disposição também, estou aqui ajudando todo mundo, e eu acho que o intuito é esse, né? Todo mundo se ajudar e ter um aprendizado mais colaborativo e a gente conseguir difundir o conhecimento. Obrigado, professora Fátima. Obrigada, Eduardo. Eduardo e meus parceiros bolsistas, né, e que estão comigo aqui, estudantes. A ideia, então, Eduardo, é que vocês já também tenham uma escuta qualificada dos professores para se posicionarem no apoio aos projetos que eles estão concebendo. Então, tem aí um match para acontecer, que é a área de interesse da formação inicial de vocês, que no teu caso é computação desplugada, educação infantil, e você já tem aqui professores que têm esse interesse. Então, a gente meio que já identificando onde cada um se encontra, né, com o outro. Vanessa. Oi, professora. Não, eu também quero falar também na minha apresentação, só para lembrar a minha vez. Tá joia. Vanessa. Quem mais? A Marlene, que ficou de falar depois. Não sei se ela quer falar agora, se ela já saiu. João, vamos lá. Bom, Seja bem-vindo. O celular está vivo, toda hora ele abre meu vídeo, viu? Então, bom dia, meu nome é João Henrique. Na primeira apresentação, eu estava tentando chegar no local e ficou meio ruim. Sou professor de arte e desde 2019 tenho tentado trabalhar com robótica educacional com Arduino na escola. Então, ia ser programação, que eu já tinha trabalhado como técnico de rede, de computadores, porque sou formado, né? E eu me empolguei, né? E lá aí eu fiz o curso lá em Santa Maria, fiz outro pelo IFB, para trabalhar com robótica educacional aqui, e é difícil trabalhar, porque a maioria dos meus alunos não tem acesso a computadores com qualidade para trabalhar no sistema virtual, que agora as avaliações de robótica são a UBR e outras, que é mais comum, né, mais popular, que a UBR, ela está virtual. E aí a maioria dos alunos que eu tenho não tem condições. Não tem computador para trabalhar com aplicativo e ficou meio complicado para desenvolver o trabalho com ele. Então, estou travado com o projeto desde o ano passado. Qual é a série que você trabalha, João? 9 anos. 9.
Ok. E você pensa em trabalhar, continuar dentro dessa agenda? Pensamento computacional, computação desplugada, é isso? Dentro da robótica, a gente já trabalha com pensamento computacional, óbvio, programação. Computação, eletrônica, e tem a parte do pensamento computacional. Eu pego alguns materiais do site computacional.org, né, para trabalhar com os alunos, né, que são atividade de raciocínio lógico, e é uma que eu procuro trabalhar em sala. Ok, João. Você já acompanhou os materiais, o vídeo que a gente publicou, os áudios? Os áudios ainda não. Tá. Então, como você já tem experiência, você tem interesse em robótica, aqui a minha monitora aqui, minha orientanda, a Larissa, ela trabalha com essa dimensão da robótica, e então eu acho que nós temos aí uma possibilidade, né, de diálogo e de avanço no entendimento de como trabalhar os fundamentos, né, da robótica, mesmo em situações em que essa conexão ela não é boa, essas ferramentas. Pensar na computação desplugada, eu acho que é um bom caminho, né, João? Sim. Seja bem-vindo. Elisete está com a mão levantada? Sim, professora, porque eu tenho uma dúvida. Em que eixo entraria a questão do jogo? O game é uma estratégia, né? Então, você pode adotar a estratégia pedagógica, por isso que é interessante a gente compreender quais são os objetivos de vocês, formular pergunta independente de tudo. Pensem qual é o sonho que vocês querem desenvolver. E aí a gente vai ter a decisão, né, das estratégias apropriadas para realizar esse sonho. A gamificação é uma estratégia possível. RPG é uma estratégia possível. A resolução de problematização, que é o caso da medicina, ele trabalha com um caso concreto, um problema concreto, a problematização. No ensino de ciências, simulação. Então, a gente tem diferentes possibilidades, né, de trabalhar aquela questão. Por isso que os jogos, por si, ele não é um objetivo, né? Ele é uma estratégia didática para desenvolvimento do raciocínio. Então, por isso que é interessante essas distinções, né? Porque ensinar computação por si, ela precisa atribuir sentido dentro de um contexto de problema, né? Respondi sua questão? Eu vou ler a biblioteca, né? Eu vi que a senhora colocou material bom lá. Eu vou dar uma olhadinha. Bom? A gamificação é muito, muito bacana, né? Porque ela traz a dimensão cognitiva, afetiva e psicomotora, porque é muito dinâmico, né? Então, a gente pode trabalhar o games de maneira bem efetiva. Agora, é estímulo, né? Então, você precisa, de fato, desenvolver essa capacidade de interação no game, né? Luísa, você tem alguma questão ainda? Você está com a mão levantada. Sim. Na verdade, é porque eu vou precisar sair por conta do horário, né? Que eu tenho uma reunião mais tarde. E eu queria ver o que a gente tem para essa semana. Para fazer. Acabou que eu não consegui falar, eu estou com algumas dúvidas, algumas questões, não estou conseguindo desenvolver ainda muito bem a ideia do meu projeto, mas aí eu posso colocar isso em outro encontro. Não, e vocês podem também usar os espaços, os fóruns, né? Eu espero essa semana a gente já superar essa fase da inscrição. A mensagem que eu trago para hoje a gente já tem esses materiais, a gente está organizando os materiais, os áudios eu acho que está interessante, eu quero um feedback de vocês. Eu vou continuar dentro dessa perspectiva de esperar de vocês uma proposta bem preliminar, né? Qual é a questão, qual é a área que vocês vão trabalhar, isso que nós estamos conversando hoje,
para a gente nos organizar, saber se vocês vão fazer em grupo ou individual, como é que vocês vão... A ideia, ao final, é vocês terem um planejamento, um plano de atividade, que resolve um problema, né? Que resolve uma questão formulada dentro de um domínio de problema, de um domínio de conhecimento. Então, é isso que nós precisamos nos organizar. Nesse sentido, os materiais estão sistematizados dentro da rede de formação docente, no canal FDC, a gente vai dar segmento. Se vocês tiverem interesse em produzir materiais, ou já tiverem materiais disponíveis, a gente também compartilhar via rede. Professora, que rapidamente, eu estou com um pouco de confusão aqui na matéria ainda, porque, assim, a parte de cultura digital é muito tranquilo, no sentido de que são questões que eu já trabalho, sou professora de sociologia, né? Questões que eu já incorporo na minha aula, mas eu queria me aprofundar mais na ideia do pensamento computacional, pensando como uma habilidade necessária não só para quem trabalha na ciência da computação, mas para todo mundo, né? Exato. Nessas habilidades que mobiliza. Só que eu ainda não estou... Melhorou um pouco na última aula, acho que aqueles conceitos que você trouxe já deu uma ajuda, eu também peguei um pouco para estudar, mas eu ainda estou com dificuldade de visualizar isso para dentro de um plano de eletivo orientado de trilha na minha área de ciências humanas e sociais, né? Então, eu queria só ver isso, assim, como é que, por exemplo, os podcasts, essas coisas, eu preciso do link, esses materiais, essas coisas, entendeu? Porque eu vou precisar sair. Tudo é aquilo que eu falei, está na biblioteca e no site do canal FDC, lá da rede FDC, do Google Site, e no Moodle Aprender. Tá? Pode colocar no grupo do WhatsApp? Eu tinha pedido lá, porque aí acho que facilita o site do canal, pode ser? Sim. A Luana? Oi. Pode falar. Você escutou a demanda da Luísa? Colocar no grupo WhatsApp o link do canal. Eu acho que eu já coloquei lá, Luísa. É porque eu só entrei hoje. Eu tinha até botado o meu número na outra, mas eu acho que eu não tinha sido adicionada. Eu só entrei hoje porque eu vi o link, né? Isso. Aí, então, por isso eu não peguei. Mas tá ótimo, professora. Então, eu quero escutar o podcast para ir já ir pensando melhor, porque o meu desafio agora, e aí eu posso, de repente, conversar com vocês na próxima aula, é tentar visualizar melhor como é que eu penso um projeto de eletiva orientada na minha área de sociologia, né, no qual eu vou desenvolver as habilidades centrais do pensamento computacional para resolver problemas relacionados à área de ciências humanas e sociais. E eu quero estruturar meu projeto em torno disso. Perfeito, mas é isso mesmo. Eu preciso estudar um pouco antes para ter um pouco mais de confiança para o problema aparecer de forma mais clara, né? Perfeito, é isso mesmo, Luísa. Então, formular um problema e cada um já trazer a questão que está imaginando e trazer exatamente essas questões, né, que você está demandando. Eu acho que o material que está à disposição vai ajudar, porque você também estava muito só com aquele roteiro, eu acho que tem aí um referencial bacana. E durante, assim, se vocês quiserem, a gente formulem as dúvidas para a gente poder ajudar. Tá bom, Elisete... eu vou precisar sair, mas um beijo, Isso. Obrigada, até semana que vem. Tchau. Até. Luísa quer falar? Acho que a Luísa estava com a mão levantada. Elisete quer falar? Está com a mão levantada. Esqueci de abaixar, professora. Mas, assim, aproveitando, eu quero sim. É porque não aparece para mim aqui disponível o chat. Aparece que está disponível apenas para os membros da equipe. É assim mesmo? Ah, tá. Vê se você consegue agora, porque tem uma configuração aqui que as pessoas são convidadas e outra quando é membro. Não. Vê se você consegue. Não. Não, mas também não tem problema, não, porque o receio era acontecer o que aconteceu com a colega, que ela não conseguiu falar, né, a Liliane, mas ela colocou no grupo. Qualquer coisa, se eu quiser falar e acontecer de o microfone não funcionar, eu coloco lá no grupo. Tá, joia. Era só isso mesmo. Alguém quer comentar, fazer alguma consideração?
A Ana Rosa quer. Posso? Eu queria propor até uma parceria aqui para a Elisete, para a professora que saiu, porque essa pergunta delas, como usar o RPG e como integrar isso com a sociologia, e aí eu tive uma ideia que eu até escrevi aqui assim, né? Eu vou botar ali no WhatsApp e no Moodle também, na plataforma, eu vou criar um fórum para isso, porque também tem a ver com o do colega de robótica, sabe? Então, assim, o RPG, se ela topa para a gente, porque também é um foco muito grande para aluno com autismo, ele ajuda muito na organização do pensamento e no desenvolvimento da linguagem, que é uma dificuldade do autismo, e é o que dificulta que o autista tenha uma convivência normal dentro da sociedade. Aí, dentro do campo da sociedade, das relações sociais ali, né? Também ajudar que o autista, né, ele consiga entender as relações sociais, até achar o papel dele, e a sociedade, fazendo círculo, né, de uma forma circular, compreender as dificuldades de comunicação do autismo. E aí, sim, entendendo o problema, naturalmente vai começar a se construir, né, as formas de solução, onde cada um pode conseguir melhorar a compreensão do outro. Eu acho que poderia sair alguma coisa muito interessante. Eu ia fazer sozinha, mas depois da fala das colegas, eu fiquei pensando se elas topariam juntas, né? E aí, usando toda essa organização do pensamento construída, usar toda essa assim, eloquência retórica adquirida para a escrita de projetos que angariem fundos e recursos de tecnologia, e também essa mente de pesquisa, de procurar onde que tem os lugares que financiam, porque eles existem. Falta a logística da comunicação. E aí criaria uma rede até com umas 5 pessoas trabalhando. Não sei se eu viajei muito, mas era isso. Não, que eu queria... Viajou nada, é isso mesmo. A rede FDC, ela tem essa perspectiva mesmo, de viabilizar os projetos através de financiamento, e tem fontes de financiamento quando o projeto é bom, né? Isso mesmo, obrigada. Vanessa, quer falar? Oi, professora. Não, quem ainda falta falar da apresentação? Eu acho que eu sou a última. Isso. Primeiro que eu não estou no grupo do WhatsApp, se pudessem me adicionar, né, que aí eu não estou participando dessa interação com o grupo, né. Também eu estou me inteirando aqui do Moodle, ainda tem muita coisa para estudar, né, mas, assim, é a minha vez de falar, de apresentar? Sim, por favor. Então, só rapidinho, só para te dizer que abrir. no Moodle, em avisos, tem o link do chat do WhatsApp, tá? Tá, então eu vou olhar lá, depois eu peço. Professora, professora e colegas, desculpe, mas eu vou precisar sair, tá bom? Tá. Por causa do outro curso. E a colega que falou aqui, depois a gente conversa, tá bom? Obrigada. Tchau. Bom, então, dando sequência aí, eu sou professora da rede Secretaria de Educação Federal, meu nome é Vanessa, eu sou formada em Química, mas eu tenho habilitação para dar todas as exatas. Então, eu dou aula de Matemática, Física, Química, Biologia, Ciências. Já dei aula para a EJA, para Fundamental, segundo anos finais. Agora eu estou dando aula de Matemática no Centro de Ensino Médio 2, na Ceilândia. Recentemente, eu defendi meu mestrado na área de Ciências e Química e Física, e eu fiz o RPG, então eu achei interessante, eu defendi agora em abril a fala do RPG, e eu estava com essa intenção de colocar no meu trabalho, no meu projeto, isso, porque eu desenvolvi um RPG na minha pesquisa, mas foi um RPG de mesa, né? E os alunos, na época, quando eu comecei a pesquisa, ainda não estava essa loucura da pandemia, e até, graças a Deus, eu consegui aplicar antes de não ter mais as aulas, né, forem suspensas. E em cima disso eu consegui fazer toda a leitura do meu projeto. Então eu queria trabalhar a parte lúdica. Como eu estou na matemática esse ano, então eu pensei em, de repente, fazer um estudo de caso envolvendo um RPG, em que eu envolvesse situações, problemas, lógicas, ou mesmo do conteúdo que eu estou trabalhando em sala, semelhante ao como eu fiz com a pesquisa do mestrado, que foi na área de Química e Física, né? Que no mestrado eu fiz para o ensino fundamental 9 anos.
e agora eu estou no ensino médio. Então, eu pensei em fazer algo nesse sentido, né? Mas ainda não sei onde que se encaixaria dentro da ideia do curso, né? Do pensamento computacional. Se seria... Eu não sei ainda onde que encaixa, sabe? Tá perfeito, Vanessa. Tá perfeito, é isso mesmo. Você só tem que definir o que você tem que definir onde que você vai trabalhar, né? Se vai ser no ensino da matemática, se em qual tema, qual público, e a gente, então, formular a questão temática que você vai trabalhar, que é uma abordagem interdisciplinar, né? Do pensamento computacional aplicado ao ensino, e aí você... Quer dizer, a questão de ser RPG é uma discussão de estratégia, né? Como que eu vou desenvolver aquele conteúdo? Então, aí vem a estratégia, que pode ser gamificação, RPG é um tipo, né? Ou outra abordagem de problematização, de projeto. Então, as estratégias a gente, então, vai formular. Mas, nesse momento, definir o objeto, o público, a questão que você vai trabalhar. Mas faz todo sentido você estar... De repente, não é uma coisa que eu tenho conversado muito com os meus alunos, né? Estou dando aula para o primeiro ano. É que eu tenho trabalhado com eles um olhar da matemática além dos números. Então, você conseguir identificar estruturas lógicas em outros contextos, entendeu? Perfeito. Então, o tempo está meio estourado, mas é isso. Muito bom, obrigado, agradeço. A gente pode aprofundar mais essa questão, né, com uma apropriação melhor do método, que aí você tendo acesso aí aos materiais da biblioteca, e a gente vai avançar nesse entendimento, porque se você tem interesse nessa área, é interessante a gente compreender processos básicos, porque processos cognitivos na matemática estão, ainda que é campo de pesquisa, pelo menos já são mais conhecidos, mais investigados, né? Agora, a gente aplicar isso no domínio do pensamento computacional, da computação, quais são esses processos de abstração que a matemática já tem, né? Reconhecimento de padrões, né? Estruturas de decisão, de repetição, a lógica, né? Eu acho que pode dar, como você já está no campo da ciência, da pesquisa, pós-graduação, eu acho que a gente pode avançar mais nessa compreensão, nessa pesquisa. Seja bem-vindo. Obrigado, Vanessa, por estar conosco. Gente, olha, avançamos muito o horário, a gente já está chegando a 12:30, a gente vai ter que ficar por aqui. Eu espero na próxima semana a gente não avançar tanto, a gente manter o horário de 10 a meio-dia, mas eu preciso superar essa barreira, né, de cadastrar vocês nas plataformas, da gente ter ainda o desafio, eu preciso chegar a um grupo fixo, que tem real interesse de dar segmento, interesse as pessoas têm, mas não necessariamente têm disponibilidade. Então, eu vou precisar que a gente chegue a essa lista, eu espero um envolvimento de vocês, né, que estão me ajudando aqui no apoio, os bolsistas, monitores, que me ajudem a chegar a essa lista final, porque nós temos até o dia 30 que produzir o material para a publicação e também para o cadastramento no sistema CIEX, que é outro desafio, que eu até nem estou falando nisso agora para não confundir. Então, essa semana a gente precisa chegar a esse alinhamento. Os materiais estão aí, espero que semana que vem a gente tenha uma clareza maior sobre quais projetos quais sonhos nós vamos empreender para realizá-los. É isso. Muito obrigada e aproveitem, me deem feedback sobre tudo e até a próxima. Boa semana para todos. Um abraço.